Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Estadão, Terra e Bola VIP. E diariamente a gente conversa aqui sobre o Tricolor Paulista, trazendo informações exclusivas, apurações e também opiniões, análises sobre os jogos do São Paulo, como a gente vai fazer hoje. Já te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que vai me ajudar bastante, tá bom? São Paulo e Vasco. São Paulo venceu o Vasco por 3-0, né? Ufa, ufa! A fritura do Zubeldia vai se arrastar por mais um tempo, vai ficar para lá, melhor dizendo, se arrastar não, vai para lá, nada de fritura no Zubeldia. A gente sabe, né? Depois de uma semana conturbada, era uma partida onde o time precisava de uma resposta, o time precisava de fato corresponder, porque eu tenho falado para vocês, essa fritura que o pessoal tem falado sobre o Zubeldia, ela de fato está acontecendo lá dentro. Tem algumas pessoas dentro do clube, dentro do São Paulo, algumas mais importantes, outras menos, que realmente gostaria da saída do Zubeldia e tinha o nome do Tite, de fato, como um nome para ser observado. E óbvio, né, quando vazou a informação, quando se entendeu-se ali esse plano, entre aspas, a torcida, por exemplo, foi para cima disso, Tite não, e fica Zubeldia e tudo isso mais. Então, para vocês entenderem, foi um jogo onde mostrou para todos que tem um caminho. O elenco está com o Zubeldia, eu tenho falado isso para vocês há um bom tempo, o elenco está com o Zubeldia. Não há um problema de relacionamento do elenco com o Zubeldia. Ah, mas e o Galopo? Pô, é um jogador que não estava jogando. Acho que era natural o jogador que não vinha jogando não ter sede de amores pelo treinador. Mas a torcida, pelo menos até no estádio, tá? Antes da partida, o Zubeldia teve o nome gritado, após o jogo também, o Zubeldia ecoando lá nas 15 mil pessoas que estavam no Brinco de Ouro. Então, tá todo mundo ornando para o melhor, que é o São Paulo Futebol Clube. Então, São Paulo venceu o Vasco por 3-0, gols de Luciano, galera, Luciano abriu o placar, e 2 gols ali também do Lucas Moura. Eram 2 jogadores que precisavam, de fato, demonstrar, talvez, para ficar completinho, faltou talvez ali um gol do Caleri ali para os 3 principais jogadores tirarem um pouquinho essa pressão, essa bucha. O Zubeldia, né, como a gente pedia e falava, né, o Zubeldia ele precisava fazer alterações dentro desse time. Eu até trouxe uma informação que, por exemplo, na lateral direita, ele estava realmente entre Igor Vinícius e Rafinha. Eu acreditava que ele iria de Rafinha pela experiência, mas no fim das contas, ainda bem que ele não foi com o Rafinha, ele trocou ali o lado direito inteiro, né? Eu até tinha conversado com vocês, perdão, que ele tinha trocado, que ele tinha feito algumas experiências ali pelo lado direito, mas também acreditava na manutenção do Wellington Rato, mas ele acabou optando pelo Eric, ele próprio testou o Eric no amistoso, no jogo treino, melhor dizendo, na semana passada, ele foi bem, então ele arriscou ali colocar o Eric, e as outras alterações foi mais por, né, acho que só essas 2 que foi por opção mesmo, o restante ali foi mais por conta dos desfalques, mas foram 2 boas alterações. O lado direito do São Paulo estava bem defasado nos últimos jogos e ele conseguiu corrigir aquele setor. Vamos falar um pouquinho sobre alguns bastidores e trazer também um pouquinho de análise de um jogador ou outro. Começar com o Fica Zubeldia, né? Para vocês que me acompanham, vocês sabem, né, que eu estava até um pouco estressado com todo esse processo de fritura do Zubeldia. Eu não estava concordando e trouxe para vocês que realmente era uma situação que estava acontecendo nos bastidores, mas que não condizia, por exemplo, com a opinião do presidente. O presidente gostaria da manutenção até o final da temporada do Zubeldia, e aí depois faria ali uma avaliação, até com o próprio técnico, para ver de fato como é que seria o planejamento da próxima temporada, porque precisa até entender, porque o Zubeldia ele chegou no São Paulo, com o São Paulo brigando por títulos, precisando corresponder na Libertadores, era um outro momento, né? O São Paulo, por exemplo, na época tinha um Rames Rodrigues, tinha uma outra vibe. E para 2025 é natural ter até essa conversa, essa avaliação, reavaliação, para falar, ó, Zubeldia,
até para você ver se você quer ficar. Eu sei que você está num grande clube, numa grande instituição, que sempre tem que ficar investindo muito, mas esse momento, não sei se o senhor está sabendo, mas aqui tem um FDC, então a gente vai cortar os gastos, a gente vai precisar diminuir folha salarial, base, a gente vai precisar usar muito a base do dia. Eu sei que tem um ou outro ali que você usa, mas agora é base. Então você vai querer. Então, essa reavaliação é até do próprio Zubeldia, para ver, ó, tá, beleza. Eu aceito. Tudo bem que eu cheguei no meio do ano em outro cenário, eu cheguei, estrei lá em 25 de abril num outro cenário, mas esse cenário aí eu topo. Acho que dá pra gente fazer. Eu sou um cara que revelou atletas em outros clubes. Eu sei que nessa temporada não dei tantos minutos assim, foi um ou outro por conta da pressão e tudo, mas, pô, Paulistão, já posso botar essa meninada, pô, então beleza, vamos, ornamos as ideias, vamos para 2025. Então, essa reavaliação que vai acontecer do Zubeldia ao término da temporada vai ser muito nesse sentido. E que bom que o Zubeldia venceu o Vasco, porque aí, né, teremos aí pelo menos mais 10 dias um pouco mais tranquilos, espero eu, se ninguém inventar de dar entrevista, teremos aí, de fato, uns corredores, uns bastidores mais tranquilos para o São Paulo voltar a trabalhar e enfrentar o Criciúma só no dia 26. São Paulo enfrenta o Criciúma só no dia 26, num sábado, às 10 horas da noite, né, CBF? Às 10 horas da noite de um sábado, Criciúma e São Paulo lá no Heriberto Luz. Então, esse fica o Zubeldia. Elenco está com o Zubeldia. O presidente Júlio Casares está com o Zubeldia. A torcida está com o Zubeldia. E acredito que esses três pilares são bem maiores do que alguns dirigentes, algumas pessoas dos bastidores que não concordam com a permanência do treinador. Tá bom? Fala sobre o Luciano, né? Eu sei, assim, eu vou até o Luciano, até eu vou ser sincero para vocês, eu roubei essa frase. Se eu não me engano, eu lembro bem, acho que foi o Felipe Ruiz, lá do GE, que ele falou que o Luciano é um anti-herói. E eu olhei e falei, caramba, é verdade, ele é um anti-herói, né? Porque a depender da situação, o anti-herói, para quem não sabe, ele vira ou herói ou vilão. Ele tá sempre ornando ali entre os dois. Ele não é tanto assim bonzinho para ser sempre considerado um herói e ele também não é um vilão sempre assim. Depende muito da situação. Para a galera que acompanha um pouco quadrinhos, Marvel, DC, vai entender um pouco. Por exemplo, eu ia trazer aqui a questão do Deadpool, por exemplo, mas nos cinemas ele ficou muito mais como herói do que anti-herói, mas nos quadrinhos ele sempre ornava, às vezes ele era vilão e às vezes ele era herói. E o Luciano é um pouco disso, ali é uma caricatura do anti-heroísmo, porque a depender da situação é culpa do Luciano ou o Luciano nos salva. E foi muito perspicaz, né, a situação de que ele abriu o placar, ele abriu a porteira, ele fez o gol do 1-0. É mais difícil você fazer o gol do 1-0 do que o gol do 3-0, né? Por mais que todos tenham o mesmo peso, tem uma diferença no decorrer do jogo. É óbvio, contou ali com a ajuda do Léo Jardim, mas o Luciano fazendo o seu 9º gol no Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do São Paulo, tá só a 3 gols, se não me engano, só do Pedro, que é o artilheiro da competição, tá a 2 ali de Flaco, Estevão, Hulk, enfim, tá brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Então, eu sei que tem questões de posicionamento ali em relação ao Luciano, mas ontem, por exemplo, eu gostei do Luciano. Acho que o Luciano jogou muito bem na função. Ele não foi um camisa 10, até porque o Lucas carregou bastante a bola, o Marcos Antônio ajudou na armação, ele ficou ali entre saio, dou um passo para o lado, mas já vou lá para a área para tentar a finalização. Ele apareceu muito lá na área, inclusive, ali na parte que ele gosta, né? Do meio da entrada da área para a área. Eu acho que pode ser um caminho. Se você for jogar nesse sistema, que acredito eu que em alguns momentos pode até ter problemas, mas é um Luciano que pode jogar nessa função que ele jogou ontem, não tendo esse papel de camisa 10, mas de fato, com um time mais dinâmico, mostrou que o Luciano ele pode, de fato, ser esse jogador atrás do Caleri, mas não com a função de 10. Com dinamismo no time, com todo mundo ali carregando um pouco a responsabilidade de armação, com o Eric criando ali pelo lado direito, acho que o Luciano pode se dar bem. Trazer o Igor Vinícius, como eu falei, acho que o Igor Vinícius ele é o cara da posição hoje na lateral direita do São Paulo, né? Vocês podem discordar ou não da qualidade do Igor Vinícius para ser titular absoluto do São Paulo, se o São Paulo poderia ir no mercado atrás de um lateral direito de fato para ser titular, mas hoje, com as opções que tem, o Igor Felisberto, muito jovem, né? Acabou de ser titular na Seleção Brasileira Sub-20, é projetado para a próxima temporada, mas ainda não tem como.
O Moreira é muito instável, eu gosto muito. Acho que tecnicamente o Moreira é o melhor lateral direito do São Paulo, mas ele não tem físico para isso, né? Acredito que é difícil você avaliar um jogador quando ele tem sequência, só que ele não teve sequência não por conta dos técnicos. Vocês vão lembrar, ele teve sequência com o Carpini anteriormente, mas é por conta das lesões corriqueiras. Então é um lateral que ainda não dá para se confiar. Para você ter como um reserva, eu acho que até é válido, mas para você confiar a titularidade, eu acho que é mais difícil. O Rafinha tem todas as questões que a gente já vem abordando toda semana, e agora acho que do time, acho que o Igor Vinícius, de fato, é o lateral direito indiscutível titular do São Paulo. O Marcos Antônio também muito bem na partida, né? Se movimentando legal, dando dinâmica para o meio campo. Eu tinha muitas considerações em relação a essa dupla de volantes, Marcos Antônio e Luiz Gustavo. Acredito até que num jogo, por exemplo, tá? Contra o Botafogo, contra talvez um Galo fora de casa, é um pouco mais complicado você jogar com esses dois volantes, até por isso que eu acho que deveria dar mais rodagem para o Santi, para normalmente em partidas, por exemplo, fora de casa, que o adversário tem um pouco mais de qualidade, você colocar o Santi na vaga de um dos dois ali, para dar um pouco mais de sustentação na defesa, mas o Marcos Antônio mostrando as boas características que ele pode ter. Se na marcação ele tem as suas deficiências, ele consegue articular o jogo, ele consegue dar dinamismo para o meio campo, ele quase saiu na cara do gol do lance ainda no primeiro tempo, que a defesa do Vasco tirou. Ele apareceu bastante, arriscou chute de fora da área. É um jogador que pode ser mais utilizado e pode ser interessante aí nesse time. A dupla de zaga, Juan e Sabino, foram muito bem. O Sabino, uma partida monumental do Sabino, aquela partida completinha, né? Com ótima saída de bola, construção desde lá de trás, até se arriscou no primeiro tempo um chute de fora da área que o Léo Jardim defendeu, seguro na marcação. Vegete, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro hoje no ataque, sequer conseguiu uma jogadinha de mais perigo, porque realmente o Sabino foi o cara da marcação nele e foi muito bem, mas uma partida muito grande, muito boa do Sabino, né? Uma contratação que de fato chegou com com muitos questionamentos. Eu fui um deles, inclusive foi o Muricy que bancou essa contratação e de fato hoje o Sabino mostra que ele é útil. Acredito ainda que, por exemplo, ele não pode ser o titular. Com todo mundo inteiro, eu não iria de Sabino como titular, mas ele mostra que ele pode ser útil, sim, confiável nesse time do São Paulo. O Juan deu azar, né? O Juan acabou chegando no time que tem 4 bons zagueiros. O São Paulo hoje, talvez, se a gente for pegar dos clubes brasileiros, é muito difícil você ter 5 zagueiros confiáveis hoje. Que você vai jogar uma partida de Campeonato Brasileiro e você fala, pô, dá 2 coletes aí para um desses 5 que eu estaria seguro, que eu estarei tranquilo, porque o meu problema não é dupla de zaga. E ainda tem um Igão ali, que é um sexto, que é 17 anos, estava no banco ontem, e que é muito promissor. O Matheus Belém, infelizmente, não tem jogado, parece que não convenceu nem a Carpini e nem a Zubeldia. Lá com o Dorival também, ele só acabou jogando porque não tinha mais ninguém para colocar, ele jogou e também nunca mais entrou. Mas o São Paulo tem pelo menos 5 zagueiros mais confiáveis, um mais promissor, e o Belém que é uma incógnita, mas que na oportunidade que o Belém teve, ele também correspondeu. Acho que poderia até, quem sabe, ter mais rodagem no Paulista do ano que vem. Fala mais um pouquinho sobre o Eric. Eu queria destacar o Eric. O Eric, ele é um jogador que o torcedor até vai ter que ter um pouco mais de paciência. Eu também estou tentando entender as características para a gente até ser mais criterioso na análise. Por quê? O Eric, é importante ele jogar mais, e seja como titular ou entrando mais nas partidas, por quê? O Eric, ele tem um defeito, ele erra muito. Ele erra demais. O Eric, ele erra chute, ele erra cruzamento, mas ao mesmo tempo que ele erra algumas situações, ele cria elas. E só realmente erra quem consegue criar. E às vezes esse time do São Paulo estava bem monótono, né? Não estava conseguindo, estava passe para lá, passe para cá. O Lucas tenta uma arrancada, mas já é desarmado. O Wellington Rato, uma bola para lá, uma bola para cá. O Luciano ali meio sem função, o Caleri brigando. E o São Paulo não conseguia boas ações. E o Eric, ele consegue fazer essas criações. Ele consegue, ele tem um bom chute, ele tem um bom cruzamento, ele é um ótimo jogador. Só que talvez até por ele tentar demais, ele acaba também, às vezes, errando.
Então, acho que é importante você ter um jogador desse no elenco. Lembrando que o Eric ainda é bem jovem, né? Tá no processo de evolução, tem margem, inclusive, para ser um grande jogador ainda. Então, acho que é uma sequência para o Eric importante, porque quanto mais ele joga, ele vai diminuir esses erros, ele vai se entrosando com seus companheiros, ele vai ganhando confiança, vai ganhando o cognitivo dele, vai ficando cada vez melhor, e aí ele pode ser importante. Aí ele pode cada vez mais ajudar o São Paulo. Então, por mais que ele erre muito, ele erra só porque ele consegue, ele tenta, ele vai para cima, sabe? Então, acho que o Eric é um ótimo jogador. Eu queria destacar também o Eric. Ele criou muito pelo lado direito, criou bastante. Às vezes errou e tudo, mas ele cria muito. Eu gosto de jogador assim, que sai do óbvio, que sai do monótono, que consegue criar situações. E o Eric é um cara desse tipo. Só para a gente fechar, por que o Alan Franco não jogou, né? Vamos entender essa situação para ficar bem claro. O que acontece? O Alan Franco, vocês vão lembrar, lá em agosto, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Goiás, ele foi expulso naquela confusão com o Thiago Galhardo e tudo. Aí ele cumpriu suspensão na ida contra o Atlético Mineiro no Morumbi. E aí, no dia 30 de setembro, ele foi julgado, ele recebeu uma punição de mais um jogo, de 2 jogos no total, ele já tinha cumprido um, ficou só um jogo a ser cumprido. E aí, esse jogo a ser cumprido, o São Paulo meio que ficou meio inseguro, até porque começaram a se perguntar, pô, será que não é a próxima partida nacional? Será que não é só a Copa do Brasil? Porque ficou o entendimento, tipo, beleza, ele já tinha ficado fora contra o Cuiabá, porque ele já tinha um acúmulo de cartões amarelos no Brasileirão. E aí até ficaram as prévias falando do Alan Franco e tudo, porque ficou essa dúvida até no próprio São Paulo. E aí, na terça-feira, o São Paulo, não, vamos ativar o jurídico, vamos atrás dessa história para não ter problema. E aí o São Paulo meio que ficou tipo, então não vamos botar o Alan Franco para jogo, não vamos colocar ele para jogar, enquanto a CBF não nos dá o posicionamento. E assim, na quarta-feira, a CBF falou para o São Paulo, não, realmente ele vai ter que cumprir esse jogo de suspensão, ele vai ter que cumprir agora no Campeonato Brasileiro. Então, ele vai cumprir aí no confronto contra o Vasco, beleza? O São Paulo não levou o Alan Franco para o jogo, mas ele não será problema para o confronto contra o Criciúma. Beleza? Acho que me alonguei um pouquinho aqui, né? Tinha muita coisa para a gente falar, mas agradecer a todo mundo que esteve até o final. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Olha aqui os links na descrição. Tem os cursos da Futebol Interativo para você ficar ainda mais especializado no futebol e trabalhar com futebol, que é o que a gente gosta. Até a próxima. Ótima quinta-feira. Ufa! São Paulo venceu e venceu bem.